Então, Shalom é a nossa conexão, né? Ela tem algumas quedas aqui e acaba cortando o vídeo. Mas como nós estávamos falando da segunda carta de Pedro, capítulo 3, já naquela época, 2000 anos, quase 2000 anos atrás, Kefa, que é Pedro, as pessoas conhecem como Pedro, o nome, né, original Kefa, ele fala que Paulo escrevia cartas e que já naquela época haviam pessoas que estavam torcendo o conteúdo dessas cartas de Shaul de Paulo, e assim também faziam com as demais escrituras. Então, essa questão de torcer as coisas de Paulo não é da agora. Ainda continuando na segunda carta de Kefa, segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 17 e 18 diz assim: Vós, portanto, amados, sabeis isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então ele está dizendo, olha, já que vocês sabem que eles andam deturpando as cartas de Shaul de Paulo e de demais escrituras, então vocês se guardem, então vocês se preservem. E aí no verso 18 diz assim: Antes crescei no recede, que é a misericórdia, o favor merecido de Elohim, e conhecimento. Então tem que crescer no recede, no favor merecido, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yahushua HaMashiach, ele seja a kavod, o esplendor, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, refletindo sobre isso, nós já temos que estar preparados para tantas de coisas que as pessoas torcem sobre o que Paulo escreveu. E muitas das coisas que as pessoas torcem do que Shaul escreveu é com relação à Torá, com relação à lei. Há uma ira muito grande do nosso inimigo espiritual, de Hassatan, com relação à Torá, com relação à lei. Por quê? Porque na primeira carta de Yohanan, mais conhecido como João, mas o nome original é Yohanan, o nome correto. Então, na primeira carta de Yohanan, no capítulo 3, no verso 4, Yohanan, João, vai definir o que é pecado. Então, o que é pecado? Então, muitos teólogos resolveram definir o que é pecado. Não há necessidade. A Escritura já define, a melhor definição está na Escritura. Então, o que Yohanan, João define aqui? O que é pecado? Ele diz assim, primeira carta de Yohanan, de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Torá, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da Torá. Isso é o conceito no Novo Testamento, nas Escrituras, do que é pecado. Pecado é a transgressão da Torá. Então, o inimigo espiritual, ele odeia a Torá, porque ele quer levar as pessoas ao pecado. Então, como ele quer levar as pessoas ao pecado, ele odeia a Torá, porque ele quer fazer com que as pessoas transgridam a Torá. Então, se as pessoas tiverem um entendimento equivocado do que é a Torá, as pessoas então vão mais facilmente ser enganadas e caírem. Então, a intenção dele é essa. Então, ele odeia a Torá. E ele odeia tanto a Torá, e uma das coisas que faz com que a gente veja o ódio que ele tem da Torá é porque ele foi derrotado 3 vezes naquela tentação, quando ele travou aquela batalha espiritual contra o Mashiach, o Messias. E ali o Messias, ele venceu a Hassatan através da Torá. O Messias, ele tinha recebido a autoridade do Pai através da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade. Ele poderia ter usado suas próprias palavras na sua guerra, na sua batalha espiritual contra Hassatan ali no deserto.
durante aquele período de 40 dias, mas ele quer nos ensinar uma lição. Como que ele vence Hassatan? Ele vence Hassatan utilizando a Torá, para que servisse de exemplo para a Carraua, que é lá a congregação, servisse de exemplo para que a congregação então utilizasse da Torá. Então é importante conhecer a Torá na guerra contra o nosso inimigo espiritual, para vencer o pecado. Então o que é o pecado? A transgressão da Torá. Pecado, transgressão da Torá. E o inimigo queria levar o Messias ao pecado, ou seja, a transgredir a Torá. E como que o Messias vence? Utilizando a própria Torá. Utilizando a própria Torá, ele vence a tentação, porque o pecado era transgredir a Torá, e ele usa a Torá para vencer a tentação. E muitas pessoas não percebem isso, porque muitas pessoas não sabem que aqueles textos que o Messias cita são textos da Torá. Então é interessante a gente saber isso. Na guerra espiritual, a importância que a Torá tem. Muitas pessoas se arvoram em guerra espiritual, mas não têm um conhecimento profundo da Torá. E o Messias vai mostrar guerra espiritual. Ele estava travando a guerra contra o próprio Hassatan, e ele utiliza a Torá. Ele poderia utilizar suas próprias palavras, sua própria autoridade, mas ele utiliza Torá. Ele podia utilizar textos de Salmo, ele podia utilizar textos dos profetas, mas ele utiliza o texto da Torá, escrito pelo profeta Moshe. Mas ele podia ter utilizado outros textos de outros profetas, mas ele utiliza a Torá. Então ele quer nos ensinar algo com isso. Então, em Matitiahu, que é Mateus, no capítulo 4, então vocês conhecem muito por Mateus, a gente conhecia muito por esse nome, mas o nome é Matitiahu, então traz no final o nome de Yahweh, uma parte do nome. E nesse livro de Matitiahu, capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ler aqui a partir do verso 1, diz assim: porque muitas pessoas também querem entrar em batalha espiritual, assim, às vezes procuram batalha espiritual para poder entrar. Mas vamos ver aqui como é que é a questão aqui do Mashiach. Então, quando a gente lê aqui, a gente vê que o Mashiach ele já estava cheio da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade. E aí o que acontece? É a própria Ruach que conduz ele ali ao deserto. E ali no deserto ele vai ser tentado pelo adversário. Ele vai ali vai ser travado uma batalha espiritual. Mas é conduzido pela Ruach HaKodesh. Então, não entre numa batalha espiritual desnecessária. Apenas quando você for conduzido pela Ruach HaKodesh. E ali no verso 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nós não vamos fazer um estudo profundo sobre isso, porque nós vamos focar aqui na questão da Torá utilizada nesse texto. E ali o que acontece? Chega-se então o tentador, e o tentador então vai dizer: se tu és o filho de Elohim, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Então, o Mashiach ele não vai utilizar da tradição, ele não vai usar aqui a tradição judaica para vencer Hassatan. Ele não vai utilizar aqui doutrinas de homens. Ele vai utilizar o que está escrito. E aí diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Mas escrito onde? Aí a gente tem que fazer a pesquisa para saber em que parte da escritura está escrito o que ele disse. E aí ele disse o seguinte: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahvé. Isso está no livro de Devarim, que é conhecido como Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Capítulo 8, verso 3 de Devarim, Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da Torá. E aqui o Messias ele usa a Torá para confrontar a Satã, para rebater a tentação. Então, na batalha espiritual, ele está utilizando aqui a Torá. Aí no verso 5 diz: então o acusador o levou a
cidade Kadosh, que é a cidade separada, colocou sobre o pináculo do Beit HaMikdash, né, conhecido mais como templo, e disse: se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui embaixo. E agora Hasatan vai utilizar um texto da Escritura, mas ele não utilizou Torá, ele vai utilizar Salmo 91. É interessante como que em muitas práticas religiosas de muitos grupos de doutrinas de mais variadas religiões que utilizam as escrituras, gostam muito de salmos. E aqui a gente nada contra salmos, tá, irmãos? Eu gosto de salmos, mas muitas vezes as pessoas não querem estudar a Torá. O máximo das escrituras que leem, do que eles chamam de Velho Testamento, às vezes é alguns salmos que falam coisas bem bonitas. E aí Hasatan pegou justamente um texto de um salmo que as pessoas gostam muito, de um texto muito bonito, e aí ele tira do contexto para ali tentar o Messias. Por que ele tira do contexto? Porque esse salmo está falando de andar, tropeçar é quem anda, não é quem se atira de um prédio. E ele tira do contexto e diz: porque está escrito, aos seus mensageiros dará ordem ao teu respeito, que a palavra malachim, mensageiros, foi traduzido para o grego e do grego para o português como anjo. Anjo vem de ângelos do grego, mas o termo hebraico é que o Salmo 91 não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico, malachim, que é mensageiros. Aos seus mensageiros darás ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então esse é o Salmo 91, versos 11 e 12. Mas veja que Hasatan não utiliza a Torá, ele odeia a Torá. Por quê? Ele quer levar a pessoa ao pecado, e o pecado é transgredir a Torá. Mas o Messias então confronta ele de novo com Torá. Também no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, o Messias cita: também está escrito, não tentarás Yahweh teu Elohim. Isso está em Devarim, Deuteronômio 6, 16. Então vejam ele guerreando contra Hasatan através da Torá. Então Hasatan odeia a Torá. E aí a gente vai perceber o tanto de ódio que Hasatan transmitiu para as religiões, um ódio terrível contra a Torá. E muitas vezes os eruditos judeus são perseguidos por causa do ódio pela Torá. Muitas vezes nós vemos irmãos tão amados, queridos, e que eles aprenderam errado sobre a Torá e falam contra a Torá e desmotivam as pessoas a estudarem e a quererem buscar cumprir a Torá. Nós não devemos buscar cumprir a Torá com o objetivo de alcançar a salvação por nosso próprio mérito, nosso próprio esforço. Isso é o que Shaul combate. Paulo ele vai dizer isso, ele vai ensinar que a nossa salvação vem de Elohim, é um favor imerecido, porque nós não conseguimos cumprir a Torá como um todo. Mas isso ele não está motivando as pessoas a se tornarem desobedientes. Já que você não pode cumprir como um todo, então vire logo um desobediente logo de vez. Não, Shaul não vai falar isso. Ele vai apenas conscientizar que não é o nosso esforço próprio que nós alcançamos a salvação, mas é um favor imerecido de Elohim que enviou o Messias por nós, para nos salvar. Tanto que o nome Yahushua Yahweh é a salvação. Então, o Messias ele veio para nos salvar, mas ele não veio para nos salvar e nos tornar desobedientes. Ele veio para nos salvar e nos ensinar a obediência. Então, da importância de conhecermos a Torá para agradar o nosso Pai, não para que com o nosso próprio esforço sejamos salvos, mas para, por amor, agradar ao nosso Pai que nos salvou. Então, ainda continuando naquela batalha espiritual, diz assim: novamente o acusador o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o esplendor deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Yahushua ordenou-lhe: vai-te a Satã, porque está escrito. Então ele disse que Hasatan tinha que ir
porque está escrito. E aí ele vai dizer o texto, no qual, debaixo de que texto, de que autoridade Hassatan tem que sair. Se ele não dissesse isso, ele estaria expulsando Hassatan diante da sua própria autoridade, o Messias usando sua própria autoridade para expulsar Hassatan. E aí alguém podia chegar e dizer assim, mas eu não sou o Messias, então eu não tenho como fazer isso. Mas então o Messias não expulsa Hassatan debaixo da sua própria autoridade. Ele diz, vai-te Hassatan porque está escrito. Então a autoridade vem da palavra e essa palavra está disposta para mim e você, está à nossa disposição. E é a Torá, a lei. Ele utiliza a lei, por quê? Porque aqui é uma guerra e essa guerra tem que ser vencida legalmente. Então ele, como um advogado, que Yahushua HaMashiach é advogado, tanto que Yohanan disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado, que é Yahushua HaMashiach. Então Yahushua HaMashiach é nosso advogado. Então ele vai utilizar a lei para vencer as coisas legalmente. Então ele diz assim, você vai-te Hassatan porque está escrito, e aí ele cita a lei. A Yahweh teu Elohim adorarás e só a ele servirás. Isso também é Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Então o acusador o deixou. Por 3 vezes Yahushua usa a Torá, a lei, para vencer de forma legal a Hassatan, para ensinar a Kahal a Kehilá uma lição, a importância da Torá. Mas a religião, ela não conseguiu muitas vezes perceber isso, ou se percebeu, aqueles contrários ocultaram de mim e de você. Mas Yahushua HaMashiach enviará o HaKodesh, o Espírito de Santidade, para poder trazer a sabedoria de Elohim, para que nós não continuemos enganados. Então, o acusador deixou, e eis que vieram os malahim, os mensageiros, e o serviram. Então, nós vemos aqui um padrão. O Messias não é coincidência. 3 vezes o Messias utiliza Torá, Devarim. Então, quão importante é a Torá? E aqui destacando especialmente o livro de Devarim de Deuteronômio. E aí Hassatan vai trazer um jugo, um peso, muitas vezes na mente, e desmotivar as pessoas a lerem Torá. Vai dizer, é um fardo, é enfadonho ler esse livro, não leia esse livro, lhe trazer sono, lhe trazer um peso de que você não entende, não tem como você compreender a Torá. Então Hassatan vai querer trazer esse pensamento. E aí muitas pessoas desistem, pulam, e aí vai para Salmo, Provérbios, algum outro texto de algum profeta, e foca mais na Brit Hadashah, Novo Testamento. E aí deixa-se então o conhecimento da Torá. E aí falta de conhecimento da Torá traz um prejuízo muito grande para o povo de Elohim. Algumas pessoas até citam uma parte desse texto, que eu vou dizer agora, que está em Hoshea, em Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias 4, 6. O que é que Hoshea escreve aqui? Uma profecia, um texto de Elohim falando. E muitas vezes as pessoas leem pela metade esse texto e aí tira do contexto. Então, quantas vezes você já ouviu isso? O meu povo está sendo destruído, está perecendo, porque lhe falta conhecimento, lhe faltou conhecimento. E aí para aí. E aí as pessoas, falta conhecimento. Mas que conhecimento é esse que falta? Aí as pessoas falam de uma forma genérica, é o conhecimento das Escrituras. Amém, precisamos conhecer as Escrituras. Mas vamos ver o que é que o próprio versículo diz, que conhecimento é esse? O meu povo
está sendo destruído ou foi destruído porque lhe falta ou faltou, dependendo da tradução, o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei, te esqueceste da Torá, do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, de que ele se esqueceu? Da Torá. E aí, ele esqueceu da Torá, ficou sem o quê? Sem o conhecimento. E aí, isso trouxe o quê? Destruição, perecimento. Então, aqui está falando de uma falta de conhecimento da Torá, que era papel do Kohen, do sacerdote, transmitir esse conhecimento, praticar e ensinar os outros a praticar. Mas o sacerdote, ele esqueceu da Torá. E essa profecia é muito presente nos nossos dias, em que muitas pessoas se colocam como Kohanim, como sacerdotes, e esquecem da Torá. E o povo está perecendo porque falta conhecimento da Torá. E é por isso que Hassatan, ele quer trazer destruição. Lembra daquele texto que fala que ele veio matar, roubar e destruir o adversário? Ele veio matar, roubar e destruir. E como que ele traz essa destruição? Um meio é fazendo com que as pessoas não tenham o conhecimento da Torá, que se esqueçam da Torá. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E conhecimento de quê? Porque esqueceram da Torá. Então, infelizmente, as pessoas falam pelo meio. Mas por que será que falam pelo meio? Um versículo tão curto, por que não fala ele completo? Tem alguma coisa estranha, não é? Então é importante a gente entender isso, que é uma trama maligna por trás. Infelizmente, querendo levar as pessoas a rejeitar a Torá. Não devemos ter ódio dessas pessoas. Muitos deles são nossos irmãos queridos, temos que amá-los e orar para que o entendimento do real da Torá chegue até eles. Então, o Messias, ele vai dizer qual o papel dele diante da Torá. Então, muitas pessoas vão para textos deturpados de Paulo. Não que Paulo deturpou, mas texto que pessoas torcem, tradutores torceram, e pessoas interpretam também de forma torcida. Mas nós temos o próprio Messias falando da posição dele perante a Torá. Então nunca Paulo poderá desfazer o que o Messias disse. Então se a gente aprender alguma coisa, ou se algum texto foi traduzido de alguma forma, a que Paulo se coloca diferente do que o Messias disse, então ali há um erro, claro. Então, o que é que o Messias próprio fala em Tiago capítulo 5, Mateus 5? A partir do verso 17 ele fala o papel dele com relação à Torá. Diz assim: não penseis que vim abolir a Torá, a lei. Eu não vim abolir. Então, não penseis que eu vim abrogar, pôr em desuso, destruir, anular a lei. Eu não vim. Ou os profetas. Não vim para abolir, para destruir, para abrogar, para pôr em desuso, mas para cumprir. Essa é a versão mais comum em português. Porém, a palavra também pode ser traduzida: eu vim para completar, e uma palavra ainda melhor ainda no entendimento: eu vim para torná-los plenos. E aí nós vamos entender bem isso. Por que o Messias veio cumprir? Porque o Messias veio tornar plena a Torá e os profetas. Então nós vamos entender isso. Então ele não veio abolir, mas ele veio cumprir. É a versão mais comum que as pessoas conhecem. Aí o que é que Hassatan trouxe de confusão nesse versículo? Uma coisa assim, totalmente descabida, sem nexo. Mas como ele segue o entendimento, então muitas vezes as pessoas acabam
acreditando numa confusão, numa mentira. O texto, o Messias disse, olha, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Aí, Hassatan vai dizer, olha, ele veio cumprir, ele veio obedecer à lei, para que você não precise mais cumprir, para que você se torne um desobediente. Então, ele disse assim, ó, eu não vim abolir, eu vim cumprir, para então abolir e você não precisar cumprir. Não tem nenhum cabimento esse raciocínio. Achar que o Messias só disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Aí a pessoa interpreta, eu não vim abolir, eu vim cumprir, para que você não precisa cumprir mais. Ou seja, no final das contas, eu vim abolir o que eu disse que eu não vim abolir. É um raciocínio maligno. Não tem cabimento achar que porque o Messias veio cumprir, então ele está dizendo, eu vim cumprir, então agora vocês passarão a ser desobedientes, porque na verdade eu vim para tornar as pessoas desobedientes. Não tem cabimento isso, isso é uma doutrina do diabo, de Hassatan. E a gente já entendeu o porquê. E o texto é tão claro, porque às vezes a pessoa só para no texto e aí não lê a continuidade e aí traz a confusão na cabeça das pessoas. Então as pessoas param aí, ó. O Messias disse, ele não veio abolir, mas ele veio cumprir. Então, irmãos, ele cumpriu, a gente não precisa cumprir mais. Agora a gente pode ser desobediente. Ué, mas é isso que ele continua falando? Ou que ele continua falando? Porque eu vos digo que até que o Chamaim, que é os céus, e a terra passem, de modo nenhum passará da Torá um só iude, que é a menor letra da Torá, ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Nós temos no livro de Revelação de Apocalipse quando é que os céus e a terra vão passar. Então haverá um dia em que essa terra e esse céu passarão e haverá um novo céu e uma nova terra. Mas isso ainda não aconteceu. Então a Torá continua completa. Por quê? Porque ela não foi integralmente cumprida. Então ela é uma lei aplicada a esse Olam, a esse mundo. No outro mundo haverá então outros princípios, mas essa Torá é para esse Olam, para esse período, até que haja o novo céu e a nova terra. Então ninguém pode ler e achar então que a Torá foi abolida, que ele disse que não veio abolir, que ele veio cumprir para aí as pessoas não cumprirem. Olha o que ele disse no verso seguinte, que é o 19. Qualquer, pois, que violar uma dessas mitzvot, desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos Chamaim, dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos Chamaim. Então, irmãos, momento algum, o Messias disse que ele veio cumprir para as pessoas passarem a ser desobedientes, descumprirem e ensinarem aos outros a descumprir. É o oposto. O Messias acaba de dizer que o que é que ele está esperando? Que as pessoas cumpram as mitzvot, por menor que seja, e assim elas ensinem também os outros a cumprir, mesmo as menores, e assim serão chamados grandes no reino do Chamaim, nos céus. Então, reino dos céus. Então, irmãos, o texto diz isso. Verso 20. Pois eu vos digo que se a vossa tzedakah, a justiça, quer dizer, a aplicação da lei, a justiça é aplicar a lei. Então a Torá vai dizer, você tem uma cerca, você deixa a cerca no seu direito, no limite do terreno. Você não pode botar a cerca para lá, ou seja, tomar o terreno do seu vizinho. Então, se a pessoa fizer isso e botar a cerca para lá e tomar o terreno do vizinho, ela está sendo injusta. Então, a justiça é cumprir a lei. E o que ele está falando aqui do que está escrito? Ele está falando do iude, do traço, ele está falando de letras, do que está escrito. E aí, então, o que é que ele, padrão que ele pede? Porque eu vos digo que se a vossa justiça, quer dizer, a aplicação da Torá, da lei, não exceder a dos professores da lei, da Torá,
os escribas, e dos purushim, que são os fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos Chamaim. Então, para se entrar no reino dos Chamaim, o padrão é muito elevado. Qual o padrão? Que a nossa aplicação da lei seja superior à aplicação da lei pelos escribas e fariseus. Ou seja, os escribas e fariseus não são a nossa referência para que nós possamos estar no mesmo nível. Já está bom. Nós, a Kahal, a Kehilá, os Talmidim de Arushu, os discípulos do Messias, é que tem que ser a referência, ou seja, nós temos que os exceder. E quando o Messias disse que ele veio cumprir, ele também estava dando uma outra porrada para os escribas e fariseus. Ou seja, se eles já estivessem cumprindo, não precisava o Messias ter vindo cumprir. O Messias veio cumprir porque a Torá não estava sendo integralmente cumprida e ele precisou vir cumprir. Então, aqueles escribas e fariseus que se gabavam como cumpridores da Torá, eles não estavam cumprindo. E qual o desafio da Kahal, da Kehilá? Exceder o cumprimento da lei, ou seja, a justiça, exceder nesse cumprimento os fariseus e os escribas, que se o Talmidim não fizer isso, se o discípulo não fizer isso, de modo nenhum ele pode entrar no reino dos Chamaim. Então, para se entrar no reino, é necessário exceder em justiça os escribas e os fariseus. E esse justiça é um termo legal, baseado na Torá. Então, nós precisamos entrar nesse nível. E aí o que acontece? Como que alguém pode fazer isso? Será que alguém, pelo seu próprio esforço, ele pode conseguir isso? Então, esse desafio vai levar os Talmidim a entender que eles sozinhos não conseguiam e que precisavam de um Salvador, de um Redentor, e precisavam de uma capacitação sobrenatural para isso. Então, eles precisavam da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, de separação, para poder eles conseguirem cumprir aquilo que humanamente eles não conseguiam fazer devido às suas falhas do velho homem. Então, eles precisavam ser gerados de novo pelo Maim, pelas águas e pela Ruach. Por isso que quando a gente vai em Yohanan, em João, e aquele texto, irmãos, ele está tratando desse assunto que nós estamos lendo aqui. Então, em Yohanan capítulo 3, que as pessoas vão falar sobre o novo nascimento, é interessante que muitas vezes as pessoas só usam Yohanan capítulo 3, João 3, sobre o novo nascimento, gerar de novo, para se entrar no reino, mas não lê esse texto. Então, para entrar no reino, são dois Talmidim falando perspectivas que se completam. Ou seja, eles estão falando de formas sinônimas. Nós temos que entender isso. Yohanan vai escrever que o Messias falou que se alguém não nascer de novo da água e da Ruach, se ela não nascer de novo, ou gerar de novo, ela não pode entrar no reino. Isso é Yohanan. Matitiahu vai escrever que o Messias também, o próprio Messias também, disse que se a tzedakah, a justiça, a aplicação da Torá, da lei, o Talmidim não excedesse os escribas e fariseus, eles também não poderiam entrar no reino. Então, isso está se falando da mesma coisa. E aí, quando dissocia, as pessoas então, como aqui é bem claro o texto, aplicar a justiça, ele está falando de quê? Qual o contexto? Torá, ele não vinha abolir a Torá. Então, a aplicação da Torá, a justiça de vocês tem que exceder. Senão, vocês não entram no reino. E agora, ele vai falar para Nacadimon e Nicodemos, em João, utilizando uma linguagem profética. Aqui está bem claro, aqui não está uma linguagem profética, aqui está bem claro em Matitiahu. Mas as pessoas, às vezes, deixam esse texto que está bem claro, e aí pega o de João, o de Yohanan, que vai falar sobre o nascer de novo. E aí, como é uma linguagem profética,
Então aí as pessoas dão a interpretação que querem, longe do que Matitiago diz. Só que isso está casado, porque não pode entrar no reino aquele que não exceder a justiça dos espíritos fariseus, ou seja, a aplicação da Torá da forma correta. Então nós temos que ler Yohanan para entender o que é isso, como é que isso se conversa, como é que esses dois textos se conversam, e que eles têm que se conversar, mas que a religião dissociou e escondeu de Matitiago, e aí disse: você quer entrar no reino? Então você precisa nascer de novo, mas não explicou de Matitiago que eles estão conectados. Então, ali em Yohanan, em João, capítulo 3, verso 1 em diante, Nacadimon Nicodemos, ele era um príncipe dos Yehudim, era uma pessoa de destaque, era uma pessoa de posição entre os judeus. Então, e ele era um fariseu, um purushim, um parush. E havia entre os parushim um homem chamado Nacadimon Nicodemos, príncipe dos Yehudim, dos judeus. Este foi ter de noite com Yahushua e disse-lhe: Rabi, veja que ele não chama de Mashiach, de Messias. Ele consegue identificar em Yahushua apenas um mestre, não Mashiach. Então ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Elohim, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Elohim não for com ele. E Yahushua respondeu e disse, ou seja, Nacadimon está se referindo a ele na perspectiva de Rabi, de rabino, de mestre. E Yahushua agora vai mostrar o lado do Mashiach, do reino, o reino do Messias. E Yahushua respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não for gerado de novo, foi traduzido como nascer, não pode ver o reino de Elohim. Então, enquanto Nacadimon estava focando na questão de mestre, o Mashiach está focando na questão de reino. E aqui ele está falando que a pessoa tinha que ser gerada de novo. Ninguém nasce se primeiro não for gerado. O termo, ele pode ser traduzido como nascer ou como gerar. E aí o tradutor escolheu nascer. Mas ninguém nasce sem primeiro ser gerado. Então tem aí um entendimento que esse nascer aqui implica-se em um gerar antes. Quando a religião passa apenas no conceito de nascer, ela passa naquela questão do instantâneo. Como que isso aqui fosse algo instantâneo. Levantou a mão, fez uma confissão de fé e aí nasceu de novo. Já quando você parte para o conceito do gerar, já é diferente, porque o gerar é um processo. O bebê, por exemplo, que é a figura que vai ser utilizada aqui, ele passa por várias fases da gestação até chegar ao período do nascer. Se for provocar o nascimento antes de completar o processo gestacional e for ainda muito no início, é um aborto e morre. E muitas vezes a religião, ela quer fazer isso e acaba provocando vários abortos, porque ela não respeita o tempo do gerar. E esse tempo de pessoa para pessoa, ela varia, desse trabalhar do eterno, desse gerar de novo. Mas vamos lá. Bem, aí aqui diz assim, verso 4, disse-lhe Nacadimon: como pode um homem ser gerado de novo, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da mãe e ser gerado? Depois que ele já é um homem velho, pode voltar esse processo todo de novo? Respondeu-lhe Yahushua: na verdade, que no aramaico é amém, te digo que aquele que não nascer, que na verdade é gerar, traduzido em português como nascer, aquele que não for gerado do Maim, que é o masculino, a palavra masculina em hebraico, que o Messias não está falando em grego para Nacadimon, como a teologia quer passar,
que eles estavam conversando em grego. Dois erudim conversando em grego. Não existe. Dois erudim estavam conversando em hebraico. E ali ele diz o quê? Ele está falando maim. Maim, que é a palavra águas, em hebraico é uma palavra masculina. E aí ele vai falar de um gerar, que ele está aqui utilizando uma figura, como que um bebê é gerado. Ele é gerado por um homem e uma mulher, por um masculino e um feminino, que se trabalham juntos e aí gera um novo ser. Então ele está falando aqui de gerar. Ninguém nasce de dois ao mesmo tempo. Nós somos gerados de dois, mas nascemos de um só, que é a mãe. Nascemos da mãe, mas somos gerados do pai e da mãe. Então aqui é gerar o termo. Então ele diz: aquele que não for gerado do maim e da ruach, que é a palavra feminina, que traduzida para o português como espírito. No português, os gêneros estão invertidos. Água é feminino no português e espírito masculino. Então fica masculino e feminino, mas no hebraico é masculino água, que é maim, e feminino ruach. Então houve aqui uma troca de gênero no português, uma mudança de gênero, mas no hebraico é maim masculino e ruach feminino. Então em verdade te digo que aquele que não for gerado do maim e da ruach não pode entrar no reino de Elohim. Quem é nascido, quem é gerado da carne, é carne, quer dizer, ele não está falando de um gerar carnal, físico. Quem é gerado da ruach é ruach. Então, o papel de fazer todo o processo da gestação é do feminino, da ruach. É o processo aqui que ele está utilizando esses termos. E no hebraico é uma palavra feminina. Houve uma troca de gênero no português, uma mudança de gênero, da ruach para o espírito. Então, o que é gerado da ruach é ruach. Não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é ser gerado de novo. Então, ele diz, não te admires. E aí ele fala isso, que Nakadimon não devia estar maravilhado, espantado com isso que ele estava dizendo. Então é importante a gente ver como Yahushua ele trabalha aqui com Nakadimon, trazendo isso, dizendo para ele que ele não se admirasse. Mas ainda vamos falar desse admirar. Então, não se admire, não fique maravilhado com isso. Ou seja, ele devia compreender o que ele está falando. E aí ele diz: o vento, que é a ruach, a palavra no hebraico é ruach, a ruach assopra aonde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da ruach. Aqui no português, meio duas palavras distintas, vento e espírito, mas no hebraico é a mesma palavra ruach. Nakadimon respondeu e disse: como pode ser isto? Como pode ser isto? E Yahushua respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? E aqui há uma grande revelação. Olha, presta atenção. Tu és mestre em Israel e não sabe disto? Ou seja, ele, por ser mestre em Israel, um rabino, Nakadimon, por ser mestre em Israel, ser um rabino, Nakadimon, Nicodemos, ele tinha a obrigação de saber do que o Messias aqui estava falando. Então, o Messias não está falando de uma nova doutrina, como a religião de Roma, cristã, quis colocar. Que aqui o Messias estava falando de uma nova doutrina, a doutrina cristã do novo nascimento. Se era uma nova doutrina
uma doutrina de uma nova religião, se era uma nova doutrina de uma nova religião, um novo nascimento, de uma doutrina cristã, por que Nacadimon tinha que conhecer? Por que Nacadimon e Nicodemos, por ser mestre em Israel, tinha que saber do que o Messias estava falando? Se era uma coisa diferente, exótica, estranha, nova. Então, irmãos, não era exótica, não era diferente, não era estranha, não era nova. Não era de uma nova religião, não era de uma nova doutrina, não era de uma coisa cristã. Era de uma coisa baseada nas escrituras judaicas. Ou seja, era do próprio judaísmo, o que o Messias estava falando. E que Nacadimon, por ser um príncipe de Israel e um mestre em Israel, ele tinha que saber isso, não tinha que estar admirado. Então, não vos maravilheis de eu ter dito. E no verso 10, o Messias diz: tu és rabino em Israel e não sabes isto? Você tem que saber, Nacadimon. O que eu estou falando, que para entrar no reino do Mashiach, do Messias, o reino de Elohim, não se entra no reino pelo simples fato de nascer judeu, nascer da carne. Por quê? O que é que Nacadimon achava? Que pelo simples fato de ele ser um judeu, ele automaticamente entraria no reino do Messias quando o reino do Messias se estabelecesse. Então, quando o reino do Messias se estabelecesse, está um pouquinho de barulho aqui. Quando o reino do Messias se estabelecesse, então os judeus automaticamente entrariam. Mas o Messias disse não. Esse conceito está errado. Não é assim que as Escrituras dizem. Para que se entrar no reino, há uma necessidade de a pessoa ser regenerada, de ela ser gerada de novo, por meio do Maim e da Ruach. E você, como mestre em Israel, deveria saber disso. Porque o gerar de novo, o criar, o ser uma nova criatura, é da ação, vem dessa conexão da água, do Maim, da Ruach. E Nacadimon tinha que saber bem disso. E aí,